Procura-se co-criadores. Procura-se co-criadores é o assunto que eu vou falar hoje na rádio. E hoje uma das ferramentas dos co-criadores é o poder da palavra. Vou falar do seu poder da palavra, que você pode usar, né, a seu favor. E aí co-criar aí uma vida, né, materializar aí os seus sonhos, que é uma coisa muito legal. Eu uso muito isso também no meu trabalho, nas afirmações, nos mantras, né? Muito bom isso, ok? E você tem alguma novidade para contar pra gente de algum evento? Ah, sim, temos vários eventos, né? Vamos falar da Bienal? A Bienal, então, eu vou estar lá na Bienal, né, com os meus 2 livros, né, os livros publicados, e também vou usar o Tarô dos Anjos também. A gente vai visitar o pessoal do Rio de Janeiro, vai ser a Bienal, está fazendo 40 anos, né, a Bienal do Rio, e a gente vai estar lá prestigiando esse evento, né? Porque o livro ele é uma ferramenta de muita informação e eu estou muito feliz de participar desse evento, também de trazer novas ideias, né? Abertura de consciência através dos livros. Então a gente vai estar lá dia 9 de setembro, de tarde, né? No stand da nossa editora, All Print. Então, né, quem estiver aí no Rio de Janeiro, tem alguns clientes do Rio, gostaria até de conhecer pessoalmente, né, alguns clientes que fazem os cursos online, participam da live, né, e também das terapias, né, tem algumas pessoas do Rio. Então, eu vou lá visitar os meus clientes do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, ok? Então, vamos falar hoje, então, de procura-se co-criadores e o poder da sua palavra. Será que você sabe usar o poder da sua palavra a seu favor? É muito importante isso. Então, para começar, o que é um co-criador? O co-criador é uma pessoa que consegue acessar infinitas possibilidades e aí materializar, né, com facilidade, com leveza, os seus sonhos. Olha que legal, uma pessoa que faz tudo isso. É uma pessoa que tem uma inteligência emocional, né, e também não está presa em nada, não está presa em nenhuma questão emocional, espiritual ou energética de segunda, terceira ou quarta dimensão. Então, o co-criador é uma pessoa que recria a sua vida, né, usa a sua energia, tem responsabilidade com a energia que você produz, tanto a energia boa quanto a energia ruim. Então você tem essa responsabilidade, né, do que você, independente do meio, né, a pessoa já sabe que ela pode usar uma ferramenta, como se o co-criador é um vortex, vamos dizer assim, ou vórtice, né, em português, e aí a gente tem ali essa pessoa que sabe, então, se sintonizar com as frequências divinas e produzir ali uma vida diferente daquilo que era, né, mudando a sua realidade, né, transformando, realizando e materializando seus sonhos. Em resumo, consegue entender que há infinitas possibilidades para a prosperidade em todos os aspectos da sua vida. Então é muito legal isso, é muito prazeroso, né? Uma questão muito legal de se tratar e de entender, né, como usar aí a sua parte co-criador, como ser um co-criador da sua realidade, da sua energia, da sua vida. E outra coisa que você citou é o poder da palavra. E o que seria isso? O co-criador tem várias ferramentas, né? Então, aquilo que você, através de mantras, através de afirmações, né? Você cria, quando eu falo alguma coisa, estou bem sintonizada e falo assim, você que está me ouvindo, você é luz, sempre foi luz, sempre será luz. Se você tem algum problema na sua vida, é um puro engano e você pode mudar isso. Então, isso já é uma afirmação. Você é luz, sempre foi luz, sempre será luz, né? E se você não está vivendo uma boa fase na sua vida, significa que você saiu do fluxo da prosperidade. Então, o poder da palavra, assim como as 8 combinações quânticas, né, são ferramentas que o co-criador usa para acessar a prosperidade, recriar a sua vida, revolucionar a sua vida, modificar, né? Atingir aí novas vibrações, novos padrões, né? Então esse seria um uso positivo do poder. Também dá para usar mal, assim, usar de uma maneira errada? Tem muita gente que usa mal, né? E quando vai, por exemplo, às vezes eu vejo o cliente que vai fazer o tratamento com a mesa radiônica, eu peço para ele enviar os sintomas, né, ou que ele quer trabalhar na mesa radiônica, qual que é o objetivo,
E quando a pessoa escreve, através das palavras que a pessoa às vezes escreve, ou que me manda o áudio, a pessoa já se coloca numa vibração muito ruim. Então ela está por determinados problemas, né? Não entendeu, então a pessoa se rejeita, ela acha que ela não é boa, através de frases que ela faz, e aí ela se nega a prosperidade, acha que não vai conseguir, né? Ainda às vezes está muito perdida do fluxo do universo, ou até o contrário, a pessoa às vezes ela está numa arrogância e ela fala assim, frases assim, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu estou entendendo, já entendi o que você falou, mas aí a pessoa dá muita explicação, sabe? Às vezes assim, uma explicação excessiva mostra ali que a pessoa não está no fluxo do universo, que ela está se explicando demais e às vezes se torna uma coisa negativa, né? Às vezes a pessoa precisa se explicar, porque é um tipo de uma confissão, né? Quem se explica demais, na verdade, está se confessando, né? Está fazendo ali uma confissão, e através do que a pessoa fala, eu já consigo entender o que ela está passando, né? Qual que é o problema, né? Onde está pegando, né? Se é algo espiritual, se a pessoa não sabe, a maioria das pessoas não sabe usar a energia que produz, a sua energia eletromagnética. A energia dela está muito distribuída. Então, aí com frases negativas, isso vai acentuar, né? Amplia, e aí né? Vai ampliar e ela vai ficar mais bloqueada do que ela pensa, entendeu? Então, isso é uma coisa que realmente acontece muito. E um co-criador utiliza como o poder da palavra? Como é que ele faz, então, para usar isso a seu favor, essa energia? Então, o co-criador, ele sabe que existem, primeiro, acreditar que existem outras dimensões. Quando você acredita que tem outras dimensões, você acredita que existe infinitas possibilidades. Você sabe que você vibra na abundância. Por exemplo, se você acredita além da segunda, terceira e quarta dimensão, você vai acreditar que existe uma abundância, que existe as frequências divinas, né? Que existe ali, que você se permite, por exemplo, ser expressão da força crística, né? Então eu faço muito isso com a minha voz. Eu deixo a força crística trabalhar através de mim. Então o co-criador, ele vai fazer isso, ele vai fortalecer a vibração de prosperidade, para abrir a prosperidade em todos os caminhos da sua vida. Criar, por exemplo, eu posso usar para fazer voto de riqueza, porque é importante a pessoa vibrar na riqueza através das próprias palavras, né? Quer ver um exemplo que às vezes é legal de falar, um exemplo que é muito comum, que as pessoas fazem e não percebem? Às vezes a pessoa ela vai fazer uma viagem, e aí o poder da palavra dela, vamos dizer assim, ela vai fazer uma viagem super legal, uma viagem dos sonhos, uma viagem internacional, que seja aqui, né, por exemplo, vai no Nordeste do Brasil, qualquer lugar que a pessoa sonha em viajar. Aí ela vai viajar, e aí acontece um probleminha, sei lá, chegou lá, o hotel estava errado, às vezes acontece, né, aí o hotel não era bom, né, acontece né, e aí a pessoa fala assim, ai, perrengue chique. Na verdade, essa desculpa do perrengue chique, né, essa é uma desculpa, é um voto assim de negar a prosperidade, porque na verdade a pessoa está justificando, ela se colocou numa postura de viagem, então muita gente, às vezes que eu vou tratar na mesa, ela não consegue sentir prazer na viagem, ela vai viajar, ela não se permite sentir esse prazer, porque aí tem várias cobranças, então, por exemplo, eu estou viajando, mas sei lá, meus irmãos não puderam ir, ou a minha mãe ou meu pai não pôde ir, então a pessoa não se permite, então ela não consegue ter o prazer ali de sentir aquela viagem, porque ela se coloca nesse padrão, e aí começa a dar problemas durante a viagem, e aí ela até chega a postar, né, nos stories, que eu já vi gente que faz esse post, e aí escreve perrengue chique, ou reclama do hotel, ou reclama de alguma coisa, mas na verdade ela mesma está atraindo isso com o poder da palavra dela. Ela não consegue entender assim que viajar é um ato natural do ser humano, de ter prazer, né? De sentir assim, de usufruir divinamente da Matrix. Então muita gente não se permite, porque teve ali muito autoritarismo, talvez, ou muita crença, muita regra, ou então aquelas pessoas assim, que para fazer uma viagem, ela tem que trabalhar muito, ela tem que, por exemplo, sofrer, né? Sei lá, pessoal que fala assim, tem que fazer, ou tem que ralar demais, trabalhar para merecer a viagem. Então ela coloca isso assim como uma coisa muito pesada, né? Então como é que você faz quando vai viajar? Se você tiver ocorrendo muito perrengue chique,
será que é chique mesmo ou será que é a sua vibração? Né? Porque isso... A vibração não tá chique. A vibração não tá chique, a vibração da pessoa tá ainda na pobreza, entendeu? Então, assim, como colocar que viajar é uma coisa rica, né? É uma prosperidade, é uma felicidade, é uma alegria. E que você merece isso, né? E isso, que todos merecem. Sim. Tudo está aí para todos, né? Mas Sim. aí você coloca isso como uma coisa fora da sua frequência. Então fica mais difícil de alcançar, você entende? Uhum. Você tá vibrando ali na pobreza, ou regras ou condicionamentos, crenças limitantes, padrões que vêm da nossa família, né, da sociedade e tal. E aí a frequência da viagem está mais elevada. Então você vai viajar, sempre ocorre um problema, né? Então aí que o pessoal vai dar a desculpa do perrengue chique, né? Que pode acontecer com qualquer pessoa, mas depende de como você vai fazer essa viagem, né? Ou como vai lidar com esse perrengue, né? Então, assim. por exemplo. Então, quer ver um outro exemplo? O pessoal de São Paulo tem muito medo de ir pro Rio de Janeiro, porque a gente fica com medo da violência e tal, mas eu acho que em qualquer lugar pode ocorrer a violência, sim, pode ocorrer em qualquer lugar que você vai viajar. E é lógico que a gente, né, até lá os pickpockets, né, da Itália, né, attenzione, né, pickpockets. Então, quer dizer, em qualquer lugar pode acontecer, não é só no Rio, pode acontecer em qualquer lugar que você viaje. Então, é uma questão de vibração mesmo, de frequência vibracional. É lógico que tomar cuidado com a sua bolsa, né? Colocar ali uma travel, né? Uma travel bag ali e tal, colocar escondidinho, que acho que em qualquer lugar pode ocorrer, onde tem muita gente, muita movimentação e tal. Mas se você vai numa vibração de medo, viajar, por exemplo, de segurança, de pavor, de desespero, isso então vai conectar com essa energia, né? Que você vai já nessa frequência. Então, isso já uma pessoa tá usando ali o poder da palavra dela de forma contrária, né? Sim. Então, isso tudo modifica muito. O poder da palavra, né? A palavra tem um poder, porque quando a gente fala algo assim, por exemplo, quando eu estou na mesa radiônica, eu falo, eu peço a ordem Terra Azul Azulíssima, que abençoe, né, a mente dessa pessoa, que ela tenha clareza. Então, quando eu faço isso, existe ali uma força da minha palavra, né? Quando o terapeuta, não sou eu, o terapeuta vibracional, quando ele está usando esse poder da palavra, junto à geometria, por exemplo, a gente vai então ter essa modificação, né? A pessoa vai conseguir fazer essa expansão, né, de consciência, ver de outra forma. Talvez a pessoa que não tenha prosperidade, ela está vendo de uma única maneira. E existem várias maneiras de se ver, né? Então, quando a gente tem uma situação e a gente vê só de um lado, seria assim, ter uma mente, então começa na mente ali, a mente ser mais aberta para que você possa ver de várias formas, né? Para que você possa ver aquilo mais ampliado, como que a gente vai... Quando a gente vê uma questão mais ampliada, a gente busca maneiras né, a gente buscar infinitas possibilidades, por exemplo, significa, por exemplo, um exemplo fácil seria ir no Google, no search do Google, e buscar outras ideias, né? Através de leituras, como que eu vou resolver isso? Como é que eu posso fazer isso? Não existe só uma maneira. Então, quando eu tenho a mente aberta, né, eu vou buscar outras maneiras de ver a intenção. Um outro exemplo é quando a pessoa vai falar, vamos aprender inglês, e a pessoa fala, eu não falo nem português direito, como é que eu vou aprender inglês? Isso já é uma frase limitante também. É um poder, né, da palavra ao contrário, né? Sim. Eu lembro também que uma vez eu fui fazer, há muitos anos, né, eu fui fazer uma seleção para trabalhar como professora numa determinada escola famosa, e nessa seleção então tinha vários, né, não lembro agora como é que chamam, tinha várias etapas, né, tinha várias etapas. E em uma das etapas, né, eles colocavam a gente para montar, tipo de um quebra-cabeça, com umas peças assim de borracha e tal. E aí eu vi que, logo que eu vi assim, a gente não conseguia montar, era para montar uma coisa geométrica e tal. E eu falei, nossa, tá faltando alguma coisa, não tá dando, não, a gente montava de um jeito, de outro. Aí eu falei, não tá aqui a peça. Eu falei assim, aí eu falei a peça que falta não está aqui. Então, na verdade, é mais ou menos assim, né, o co-criador. Então, por exemplo, eu tenho uma questão para resolver. Todo mundo vai ter ali vamos colocar como desafios, né? Sim. E aí aquela peça realmente nessa entrevista, dinâmica, nessa dinâmica, né? Isso não estava ali.
estava com outro grupo, então teria que buscar essa peça que faltava com outro grupo. Então, olha para você ver como o co-criador, ele tem já mais esse acesso, então acessar algo, então não fica, aí porque, por exemplo, uma pessoa que não tem uma visão tão aberta dimensionalmente, né, espiritualmente ou energeticamente, ela ia desistir, porque não teria peça ali, então ela vai desistir de fazer aquilo e acaba então se bloqueando, mas na verdade estava ali, estava no outro grupo, né? Sim. E aí teria que ter o quê? O contato com outro grupo, se buscar comunicar. A peça, se comunicar, então ter outras maneiras de ver a situação. E também é uma das coisas, né? No fundo o teste era esse, né? Não era sobre montar. E aí a gente tem que acreditar nessas infinitas possibilidades para buscar, entendeu? Então é uma maneira também de ver que a pessoa às vezes só vê dimensionalmente, ela vê muito pequeno. E aí ela começa a reclamar de todo mundo, né? Entendeu? Então, não tem a peça, não tem a peça. Não tem a peça, que é como se fosse assim, né? Vamos transformar isso na vida, né? Sim. Também é a mesma coisa. E no seu trabalho, como você usa o poder da fala com os seus clientes? Então, aí quando a gente está trabalhando com a mesa radiônica, a gente está bem sintonizado, né? Faço uma sintonização com todas as linhas de trabalho. Então, no meu caso, eu tenho a mesa radiônica, quântica, psicotrônica de Arcanjo Miguel, né? Que tem esse nome grande. E aí, esse nome longo, né? E aí a gente tem o quê? Aí eu tenho as associações. Então, por exemplo, primeiro eu associo ali. Então, eu sou reikiana, então eu já tenho essa iniciação do reiki. Então, eu uso o reiki, que é uma energia vital, que é muito ótima, assim, muito, muito boa, é ótima, né? É uma coisa excelente, algo assim excelente, que abre muito caminho. Aí depois tem assim, eu sou iniciada no Magnify Healing, vou falar algumas iniciações que eu tenho. Tenho mais do que eu vou falar aqui. Sim. Então, algumas mais, né? O Magnify Healing é uma sintonização com a Mãe Kuan-Yin, e que essa sintonização trabalha a chama violeta. Então é muito gostosa também de trabalhar, porque ela faz ali ela elimina energias mal qualificadas e repõe ali retirando falta de amor entre você e o seu ser. E através da fala, né? Através da fala também, porque eu falo abençoada Kuan-Yin, amada Mãe da misericórdia, compaixão e perdão. Então você faz ali todo um mantra para se sintonizar, é uma sintonização linda e que também faz alinhamento dos chakras também. Sim. Então, que é muito legal. Então, lá, usei o reiki associado à mesa, aí eu uso o Magnify Healing associado à mesa radiônica, aí vai o xamanismo, né, a egrégora dos índios que se transformam em médicos se transformam em índios, né, muito bonita essa egrégora linda que trabalha, muito também das linhas africanas eu também consigo acessar com a mesa, né, assim, a energia, o amor, né, dos pretos velhos, por exemplo, é uma energia muito linda, a energia de Nossa Senhora, que é muito parecida com a energia, assim, não é igual, mas é bem parecida, que são todos que participam do mesmo raio sagrado da força crística, são emanações, independente da religião, são emanações que existem aí para todo mundo, né? Os mestres ascensionados, os raios dos mestres ascensionados, a fraternidade branca, e aí depois a gente trabalha com os seres, né, também os seres estelares, né, os arcturianos que trazem aí a ideia, né, de que a ação da sua alma é individual, né? Então eles trazem aí que é uma grande evolução. Quando você entende, né, que a ação da sua alma é a ação da sua alma, então eu falo para a pessoa, eu uso na mesa, né? Então assim, são infinitas possibilidades, são infinitos raios, né, iniciações que a gente vai usando, assim como alquimista, como o quê? Até como maga, né, como bruxinha, vamos colocar, são várias iniciações. E aí, quando você está usando isso com a mesa radiônica, principalmente com a geometria sagrada, você vai automaticamente, através dos mantras que é falado em cima da geometria sagrada. Assim, o sino, né, que é um som sino também, né, assim, quando você faz ali, você faz também um som do infinito, né, ó, quando você usa o sino. Sim. Então, são várias ferramentas, né, de uma pessoa co-criadora. E aí é legal que quando você coloca em cima da geometria sagrada, o que acontece com a pessoa? Ela volta para o fluxo do universo. E aí a pessoa começa a entender, assim como eu comecei a usar a mesa radiônica, porque assim, a primeira coisa que a pessoa acha, que ela reclama muito de todo mundo, né? Então uma reclamação é um poder da palavra, negativo.
A pessoa está reclamando, a pessoa reclama disso. Ai, meu pai, eu quero. Aí a pessoa vem trabalhar a mesa, ela põe todo mundo na mesa, mas ela não põe ela. Ela não quer tratar ela. Acontece muito também, mas eu já explico antes. Já você quer tratar, é com você, a sua postura, a sua vibração. Aí muda, né? Você muda dentro, muda fora. Então a pessoa retorna ali para o fluxo do universo. Então vamos falar um pouquinho disso, que é interessante, assim. O que aconteceu com a pessoa? Por que ela sai do fluxo do universo? Por que ela não está vibrando elevado? Porque ela acredita que o mundo é ruim, que está tudo errado. E na verdade o que está errado é só na sua cabeça, entendeu? Se você acessa outras infinitas possibilidades ou acessa outras dimensões, você vai perceber, né, que você está apenas saiu do fluxo. Se entendeu? você busca a peça em outro lugar, né? Exatamente, ou você está nadando ali você está contra o fluxo do universo. Imagina que você está nadando lá, no mar ou num riacho, né, que está correndo, e você está contrário àquilo, né? Vai cansar, vai nadar e não chega em nenhum lugar, né? E vai estar contra ali o fluxo do universo. Então existe isso. Então quando a gente vai fazer o tratamento com a mesa radiônica, o poder da palavra, ele é essencial. O poder da palavra, junto com a geometria sagrada, junto também com as sintonizações, né, que vai ajudar no astral, que vai mostrar. O terceiro olho ativado, ele é fundamental também para poder ajudar, para ver qual que é a questão da pessoa. Então tudo isso. Mas hoje a gente está falando especialmente como você usa, né? Eu quero saber você, ouvinte da Rádio Vibe Mundial, como que você está usando o seu poder da palavra. Será que você está usando de forma a favor ou está contrário, né? Então, reclamações, né? Reclamar do outro, colocar a culpa no outro, isso para mim, então, o co-criador não existe isso, né? O co-criador sabe que essa faixa é uma faixa de gente que precisa se tratar, né? Que tá ruim. Então, se você ainda acredita na vítima, carrega a vítima, é resolvedora, né? Aí não leva a nada. E quando você usa, né? Por exemplo, quando eu vou fazer como que um co-criador, que acho que é legal falar isso, como que um co-criador ajuda realmente uma pessoa, né? Porque às vezes eu falo muito do resolvedor, né? Eu malho tem ajuda que atrapalha, né? Eu malho muito o resolvedor, mas vamos falar como que eu ajudo uma pessoa. Nosso telefone é 11 992 38 7731. O nosso WhatsApp, né? Que a gente isso, pelo entendeu WhatsApp. Que às vezes não dá para atender o telefone, então você fala no WhatsApp. Mandar uma mensagem é melhor, né? É melhor, aí a gente já responde rapidinho no mesmo dia. Tá então bom? é 11 992 38 7731. Isso, me animei, né? A gente não deixou você falar o telefone hoje, né, Giovana? Então vamos lá. Mas então Tava interessante que você estava falando. Porque estava assim, porque não queria perder, né, o fio da meada aí, né? A gente está. Então a gente tem ali os mantras poderosos. Então vou falar 2 mantras aqui que são poderosos. Quando você coloca ali uma vibração, uma intenção, você tá. Como que ajuda, né? O co-criador, né? Só para terminar, o co-criador ajuda. Então quando eu faço a live e faço a vibração, ou faço uma meditação, usando aí o poder da palavra, então eu ajudo a pessoa a abrir a consciência dela e ela então usar o seu poder da palavra de outras maneiras. Então é assim que um co-criador, porque o co-criador está vibrando numa frequência vibracional mais elevada ou expandida, né? Sem medir, mas assim, expandido. Então a pessoa vai ter ali uma abertura de consciência. Então olha como é lindo a ajuda do co-criador, terapeuta, co-criador, com as pessoas, né? Por exemplo, da live. Então hoje a gente vai falar de mantras poderosos, né? Então, por exemplo, eu escolho ser feliz. Eu me permito ser rica, eu faço ali um voto de riqueza, um voto de saúde, eu me permito ser saudável, entendeu? Eu permito vibrar numa vibração de prosperidade, de saúde, de alegria. Olha, então são várias maneiras, é uma das ferramentas, tá bom? Nosso telefone, então, é Giovana? 11 992 38 7731. Então você fala comigo pelo WhatsApp, tá bom, gente? Sim. Ou pelas redes sociais. Hoje é só namastê, axé, shalom, alegria, amém, paz, uma ótima semana para você de co-criador.